Mas eu escrevi um artigo, inclusive tem até um pensamento, e eu gostaria de fazer um desafio para minha tromba. Ah, não. Hoje eu não estou pensando, não. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta frase, ou neste pensamento do mestre Baba Zen Aranes, que é o meu mestre atual, e que você tentasse explicar para os ouvintes o que ele quis dizer aqui. Já que você é uma pessoa estudada, uma pessoa culta, uma pessoa que continua lendo pra caramba os fuxicos do Facebook, do WhatsApp, etc. Estuda demais. Se não fosse eu, esse programa não iria existir. Então, eu gostaria que você tentasse explicar o que o mestre Baba Zen Aranes disse no início da coluna que foi escrita pelo seu jovenzinho pai, né? Vamos lá. O ser humano é único. Com ou sem formação, cada um tem seus traços genéticos marcantes que se somam a uma formatação via coerção, convencimento e repetição, uma lavagem cerebral conhecida por educação. Todos, no entanto, conseguem imaginar, formular ideias, comparar situações, enfim, refletir. Claro, alguns com mais amplitude e a grande maioria dentro da pequenez que lhe é imposta por um sistema injusto e que não consegue oferecer a chamada igualdade de oportunidades. Dentre estes, uns poucos se dispõem a tutelarem grandes massas, com ou sem capacidade, e entram para a história de acordo com a imagem que conseguem criar no inconsciente coletivo. Algozes, ditadores, populistas, entre outros sinônimos, mas os chamados líderes que governam em conjunto, em sintonia com seus governados, parece que são personagens épicos, progressiva e aceleradamente mais distantes da realidade atual, cada vez mais preocupante. Moral da história? Qual é? Plim, plim. Ué, tô perguntando pra você. Plim, plim. Não? Não. Você não conseguiu entender nada? Tô igual a Nicole pra fazer a prova. Gente, já esqueci a terceira frase. Eu acabei lendo isso aqui para vocês entenderem que quando eu falo aqui que a maioria da população brasileira... Eu já sabia que ele ia me chamar de analfabeta. É alfabetizada funcional, mesmo tendo feito direito, 5 anos de faculdade, igual aqui... Eu já estava esperando, fiz de propósito. Agora, como uma pessoa não entende um texto desse, pode entender a realidade, a situação que está aí, etc. É complicado. As pessoas são facilmente... A realidade é fácil. Não, é nua e crua. A realidade nua e crua, ela é objeto de observação. Ela é objeto de uma narrativa. Não existe verdade. Por isso, a verdade de cada um é uma narrativa que cada um faz através da visão, da audição, do tato, do olfato, dos sentidos. É uma narrativa que a pessoa faz sobre a realidade. Portanto, a verdade absoluta não existe. E o que você entendeu? O que eu entendi? Plim, plim. Interpretação de texto? Você não pode, né? Você é suspeito. O meu mestre Baba está querendo dizer o seguinte. Que ele babou mesmo. Que babou mesmo, ele babou. Ele primeiro faz um preâmbulo explicando o que é o ser humano. Né? Falando justamente dessa questão do analfabetismo funcional. Ele toca isso. Aí ele passa para a seara política, onde ele diz que está cada vez mais difícil você encontrar governantes, políticos, pessoas que se propõem a liderar, a tomar conta ou a fazer pelos outros, que pensem realmente nos outros. Que pensem na sociedade. Que trabalhem em conjunto com os outros. O que ele está pregando aqui é uma grande união, só isso. Que ele está dizendo o seguinte, que para você ser um grande prefeito, um grande governador, um grande presidente, você tem que trabalhar em conjunto com a sua população. Não tem outra forma. Entendeu? Só isso. Difícil? Não, é difícil alto. É difícil alto. Bom, faltando 2 minutinhos, eu vou ler a coluna para vocês. Porque posso me retirar? Pode se retirar. Pelo seguinte, porque ela fala da situação da saúde local. A semana que passou, as anteriores e as anteriores das anteriores serviram para criar como um quadro realista, uma pintura de uma situação que parece não ter fim e que, ao que tudo indica, por suas características ou por suas circunstâncias, poderá se agravar, bem ao contrário do que as condições existentes poderiam proporcionar. Já estando a menos de 2 anos das próximas eleições municipais,
é de se esperar que as coisas verdadeiramente peguem fogo nos bastidores da política local. Cada um com seus interesses pessoais, direcionando suas forças para a arte de interpretar papéis, representações teatrais que pensam que conseguirão enganar os eleitores na próxima eleição. A partir de agora, não importa a população, o que a grande maioria dos chamados políticos, aqueles que teriam que brigar pelo estado de bem-estar social e, ao contrário, estará fazendo é tentar criar condições pessoais de se eleger ou reeleger. Aí é cada um para si e, mesmo que pareça bonzinho e que estaria ajudando a população, dane-se o povão. É mera enganação, encenação. É dentro deste contexto que a pintura do quadro começa a se delinear e adquirir tons preocupantes. Com pouco mais de 50 mil habitantes, mas que está prestes a, nos próximos 5 ou 6 anos, receber quase a mesma quantidade de turistas por um dia em feriados e finais de semana, a persistir a atual situação nesses 2 anos que faltam, a cidade, sem um grande projeto e a resolução de alguns problemas imediatos, começa a ficar preocupante a sua situação. Claro está, por tudo que se tem discutido no mundo acadêmico e mesmo entre os intelectuais que se dedicam a estudar como estará o mundo até meados da próxima década, o que se vê é que a área de serviço vai continuar sendo o sustentáculo de qualquer economia. E o turismo, dentro desta área, é o que tem mais crescido, pois tem força para alavancar todas as outras áreas. A tendência para os próximos 10 anos é que o emprego, na forma em que se dá hoje, deixe de existir e fique simplesmente restrito à área de prestação de serviços, num primeiro momento, abarcando grande parte da massa trabalhadora, mas numa segunda etapa, apenas aqueles que se qualificarem para as áreas que deverão surgir no futuro próximo, em sua maioria esmagadora em setores em que a inteligência artificial e os robôs não conseguirão dominar, ou seja, em áreas que exigem reflexão crítica, intuição, tirocínio e raciocínio, tendo como base a chamada vontade de potência, o pulsão de Freud ou a vontade de potência nietzschiana. Em razão de já estarmos convivendo com as consequências da modernização tecnológica, com nossas mais de 5 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, os chamados deserdados da cana e do campo, onde o emprego foi extirpado, a hora é de aproveitar a chamada veia do turismo, ou o mais recente trem da história. No entanto, a preocupação se dá, pois, por mais boa vontade e intenção de se fazer algo que tenha o atual governo municipal, não está se vendo um grande projeto discutido com todos os interessados em que se abarque a maioria dos interesses. Não dá para, em sã consciência, desqualificar a capacidade de gestão do atual prefeito, que é um engenheiro com experiência em administração pública, já tendo passado por vários cargos de comando dentro do governo do estado. Entretanto, tirando algumas atitudes, às vezes injustificáveis, do prefeito, todo o esforço e a aparente boa intenção dele, em razão do atual momento político, parece que não está sendo suficiente para conseguir resolver alguns problemas extremos que ameaçam, inclusive, a área que demonstra ter preocupação com seu desenvolvimento, que é o turismo. De nada adiantará termos um parque aquático gigante, com capacidade para trazer mais de 30 mil visitantes diariamente e outros empreendimentos do gênero, além de mais de 30 mil leitos, se a estrutura da cidade não estiver preparada para tanto. É preciso reconhecer que algumas questões básicas vão se estruturando e se solidificando, dando base para o desenvolvimento pelo menos material, estrutural de Olímpia. Aquilo que virou fumaça no governo anterior, que passou 8 anos fingindo que estava sendo resolvido, pelo que se depreende do que está sendo feito, estará resolvido até o final do mandato do atual mandatário. Por exemplo, os problemas de tratamento de esgoto e do abastecimento de água
com a conclusão da ET, Estação de Tratamento de Esgoto, até o mês de julho, e a perfuração de 2 poços do aquífero Guarani, além do aproveitamento do antigo poço da Petrobras para o abastecimento da cidade, são realidades que estão aí. Fora isso, outras obras estruturais, como os projetos do setor viário, facilitando a chegada dos turistas às cidades e ao Vale do Turismo, além da remodelação da avenida e da Praça Central, entre outras, também vão dando o perfil da preocupação obreira do atual prefeito. No entanto, outros problemas cruciais, principalmente quando se refere à gestão de pessoal, ao invés de encaminharem para o aperfeiçoamento, pelo que se depreende, estariam caindo em valas que podem ser irreversíveis. Além de ter herdado um quadro de aproximadamente 1.300 funcionários, acostumados ao estilo genial de administração e em que praticamente 80% desses tenham entrado no serviço público pelas mãos do ex-prefeito, hoje o seu desafeto político também herdou uma Câmara de Vereadores dividida e que acaba tornando o Executivo refém dos interesses pessoais dos parlamentares, que estão provando, em sua maioria, a preocupação com o próprio umbigo e que estão interessados em se reeleger ou construir cenários próprios para a sua reeleição ou para dar saltos mais longos. Dentro desse contexto, agora se firmaram como antagonistas ao atual mandatário 4 dos 10 vereadores, que estariam ligados ao ex-prefeito genial e de onde podem sair candidatos a prefeito e vice nas próximas eleições. Depois de 2 anos de encenação e de apatia, agora esses dito cujos resolveram partir para o ataque e para a oposição burra, achando que esta é a forma de conseguirem os seus intentos. Dos 6 vereadores restantes, que parece manter ao seu lado, o prefeito tem 2 que pertencem ao grupo político do ex-candidato a prefeito derrotado e ex-vereador Hilário Ruiz. Se perder os 2, ficaria com apenas 4, abrindo chances não só de não aprovar mais nenhuma lei de interesse do município, como a recente autorização para financiamento de obras de 7 milhões, mas principalmente de poder enfrentar um processo de cassação, pois o Legislativo pode cassar politicamente o chefe do Executivo, mesmo sem ter razão legal para isso, apenas razão política. O prefeito, portanto, pode estar vivendo o seu inferno astral e deverá conviver com ele até as eleições do ano que vem, quando deverá concorrer à reeleição. E é aí que mora o perigo. O seu grande problema é que pode transformar um governo que poderia ficar marcado na história como mais técnico e eficiente, com apenas mais um que passou sem conseguir resolver a situação de uma área crucial, que inclusive pode destruir todas as outras, a saúde. Ora, senhores, não dá para politizar uma área como a saúde. Não dá para não levar a sério a importância do único hospital da cidade, loteando-o com apaniguados. É preciso de pessoas experientes e que consigam agregar a confiança de toda a população. E o raciocínio é simples. Não precisa de ser nenhum gênio para prever que, se a saúde não for bem e não conseguir não só atender as demandas para tratamento das doenças que acometem a população e visitantes, mas principalmente trabalhar na prevenção das que podem ser evitadas, claro está, de nada adiantará todo o resto. Pois o quadro geral, se continuar a caminhar como está, fatalmente deverá afugentar o turista. Aliás, isso já ocorreu no final do ano passado, quando as redes sociais, hoje uma fonte forte de criação de fatos reais ou mentirosos, incontrolável, provocou quedas de público que superam os 30%. Em alguns casos, quase chegou aos 50%. Seria hilário, se não fosse trágico, não enxergar que o Marquinhos da farmácia de Embaúba não tem a experiência necessária para resolver um problema que está sendo levado com a barriga ou na barriga por várias décadas e que, se não for tratado com a seriedade necessária, agora poderá inviabilizar mais uma chance que essa cidade tem, embora muitos de seus moradores não tenham a capacidade de perceber, de se firmar
como uma cidade progressista e de realmente se transformar numa estância turística. Entendendo que, mais uma vez, a menina moça, que já envelheceu, se tornou idosa, folclórica e agora quer se tornar turística, está naquela situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Olímpia vive uma situação hilária, se não fosse trágica. Muito bom dia, muito boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!